Oi. Boa noite, Rogério. Passo importante, eu queria saber de você o que representa esse triunfo, essa vitória hoje, num jogo extremamente difícil, complicadíssimo, que estava se encaminhando para o empate. Como é que você viu essa partida e o que representa o Bahia chegar no Maracanã no dia 10 com essa vantagem do Fluminense? Boa noite, eu acho que é uma vantagem pequena, num jogo muito parelho, um time que tem qualidades e virtudes, com um elenco fantástico. Eu acho que não à toa chegou entre os 4 aí na decisão de Mundial agora há pouco. Você vê que é merecido pelo talento dos seus jogadores, por como o time é colocado em campo para jogar. Então acho que foi um jogo duríssimo, nós já esperávamos, com ausências importantes que nós tínhamos, como de Ademir, como de Pulga, como de Caio Alexandre, enfim, jogadores importantes. Nico fez mais uma vez uma grande partida, competitiva. Hoje usamos mais Kaique com Cauli por fora, mas o time lutou, rendeu, está um pouco cansado. Deve ficar mais cansado, porque os outros reclamam do calendário. Com 10 dias de folga, a gente tem 2 jogos nesses dias que poderiam ser uma folga. Então o calendário para a gente é mais apertado ainda, mais complicado de achar jogadores para se montar. É um quebra-cabeça para cada 3 dias, 4 dias, no caso agora de 3 em 3 dias, jogar domingo, quarta, sábado, enquanto o Fluminense provavelmente vai estar descansando e se preparando para o jogo decisivo. Mas é o que tem, o que está escrito, o que está colocado, e nós vamos ter que dar um jeito de tentar sobreviver a tudo. Rogério, você destacou aí o quebra-cabeça, e apesar de ser jogadores da mesma posição, tem características diferentes. A gente olha o lateral, o Gilberto e o Ares, por exemplo. Sim, total. E como é que faz para você montar isso jogo a jogo, sendo que você tem uma série de desfalques, às vezes por contusão, suspensão? Com relação a Ares e Gilberto, como você pontuou, um é um jogador muito mais construtor técnico, outro é um jogador muito mais de passagem e melhor na parte defensiva, em cobertura do seu lado. Mas o problema é que eu só tenho Ares. Eu poderia muito bem, por exemplo, jogar Cauli para o lado de lá e abrir Kaique para o lado de cá e Ares passando. Se o Ares morre, morro eu junto com ele. Então, a vida é um quebra-cabeça. Temos tentado adaptar o Arias muitas vezes na construção. Acho que o Gilberto faz isso de maneira mais natural do que o Arias. Em contrapartida, acho que o Arias defende melhor a área, as costas, do que o Gilberto. E a gente tenta mesclar. Eu não posso gastar o único lateral direito que eu tenho, porque se eu desgastar ele no jogo e ele morrer, a partir daí é mais uma improvisação que eu tenho que fazer. Então, diante disso, o Arias tem tentado construir a 3, uma coisa boa. Eu mantenho o David por dentro, que está exausto, cansadíssimo, e mantenho o Santi por fora nas arrancadas para a construção, com o Juba jogando por dentro. É a melhor versão que eu vejo do Bahia. Logicamente que nem sempre dá para jogar dessa maneira, mas vamos tentando, enquanto nós não tivermos um jogador, o Gilberto voltando, temos que tentar se manter firme com o Arias. Para isso, eu tenho que evitar o maior desgaste dele, para ele ter uma sobrevida em todos os jogos. A liberdade que você tem dado a Juba, e principalmente para ele atacar esse espaço, como ele fez hoje, sim, e fazer esse gol. O que é que você pode dizer sobre isso? Juba, menino fantástico, que tem talento, passe, construção. É talvez aí, o cara que mais cresceu desde a nossa chegada, desde o dia que encontramos o Juba, a primeira vez, quando ele ainda jogava mais pelo lado, ofensivo, aberto, e foi o cara que talvez mais tenha crescido. Acho que Jean Lucas, ele, alguns jogadores se adaptaram a funções, né? Jean Lucas joga sempre uma casa acima do que jogava, por exemplo, no Santos, né? E o Juba tem feito essa função com maestria, com liberdade para dentro, ora fazendo ultrapassagem, ora atacando espaço. E ele foi muito inteligente hoje, além do lançamento primoroso do Jean, né, que faz esse lançamento, ele teve a calma de conseguir dominar, cortar, bater, teve um pouquinho de sorte, eu acho que desvia no Guga, não sei se é no Guga, desvia. mas... Nele. Nele, e aí acaba matando até o Fábio nesse lance. Mas o Juba, cara, fatalmente, escuta o que eu estou dizendo para vocês, eu não sei, mas eu tenho um feeling que nós teremos um segundo jogador convocado para a seleção brasileira ainda nesse ano. Boa noite, professor. Com relação à saída ali do Caulinho, a vaia no estádio, eu queria que você falasse desse momento do Caulinho. O Caulinho, 23, foi um cara fundamental na equipe,
ajudando inclusive a livrar do rebaixamento e tal. E recentemente teve o caso do Lúcio, que o torcedor estava pegando no pé, pedindo saída, o Lúcio cabisbaixo, e você acreditando nele, até o Lúcio dar a volta por cima, voltar a marcar, voltar a jogar bem. Como recuperar o Cauli? Tem recuperação? O que é que você pode falar para o torcedor dessa temporada do Cauli, digamos que abaixo? Olha, eu acho que 2023 realmente foi um ano espetacular. Nós tivemos aqui com ele, ele foi fundamental. Eu lembro aquele jogo que ele voltou de lesão contra o Goiás, 6-4, vocês estavam lá cobrindo esse jogo. O Cauli fez chover, né, em Goiânia aquele dia, e tantos outros jogos. Hoje o Cauli colaborou numa função que não é legitimamente a dele, né? Por quê? Porque Pulga foi liberado para no máximo 30 minutos. Eles queriam segurar o Pulga para o próximo jogo. Eu pedi a liberação do Pulga, me comprometi a usar o jogador só 30 minutos, porque anteciparam a volta dele através da capacidade de tratamento e da dedicação do atleta em se colocar à disposição. Como o jogo ficou muito ruim na volta do segundo tempo, que é uma das práticas, infelizmente, que acontece quase sempre com a gente, de não conseguir voltar tão bem para o segundo tempo, eu tive que gastar um pouco os minutos mais cedo. O Sanabria, um jogador interessante, que só fez 2 treinamentos com a gente, que vinha de 3 semanas praticamente sem treinar no seu clube anterior ou treinando de maneira separada. Eu vi, ele tem talento, sabe jogar nos 2 lados, vai ser peça importante para a gente. Mas com 2 treinos muito difícil de compreender a parte tática e fisicamente era um jogador que não aguentaria mais do que 15 minutos. Então eu tinha um jogador para 30 e um jogador para 15 minutos. E esse é o motivo do Cauli ficar mais tempo no campo. Achei que o Cauli estava melhor do que o Kaique. O Kaique vem de um desgaste muito grande. O Kaique faz muito tempo que não joga 5 partidas consecutivas. Então eu tenho que pensar na Copa do Nordeste, eu tenho que pensar no próximo jogo. A minha função é pensar em como eu vou me virar com um jogo de 3 em 3 dias. Nos jogadores que vão para a seleção, para suas respectivas seleções, e aí baseia-se a tomada de decisões. Então o Cauli jogou com predominância do pé direito, como é o Pulga mais ou menos. Claro que ele não é o Pulga, não tem a velocidade, é um jogador de construção, mas em determinados momentos. Quando você não tem um jogador que possa jogar minimamente 45 minutos, e que não é obrigação do torcedor nenhuma saber que ele não pode jogar 45 minutos, eu tenho que usar ele de um lado. Achei que o Kaique estava mais cansado por ter tido jogado mais minutos nos últimos jogos. Esse é o motivo da saída do Kaique antes. A não entrada com 2 pontas desde o começo é porque os dois não reuniam condições de estar mais do que o Sanabria 15, 20 minutos e o Pulga era no máximo recomendado 30, eu botei ele acho que aos 9, não lembro exatamente quanto, ainda jogou mais do que era permitido. A última alternativa, se o Nico não tivesse muito cansado, no minuto 40, eu ia colocar o Sanabria no lugar do próprio Pulga, coisa que as pessoas não entenderiam o motivo, mas explico para vocês aqui nesse momento. Boa noite, Rogério. Justamente sobre a final, né, da Copa do Nordeste, que vai a minha pergunta. Você perdeu o Jean Lucas e, muito provavelmente, vai perder o Santiares e o Lúcio. Pode acontecer, né? O Santiares. Sim, Santiares. Desculpa. Para a seleção da Colômbia. Como é que você avalia a montagem da equipe a partir desse jogo, mesmo com já com tantos desfalques? Vou ser sincero para você, eu estou tentando preparar garotos do Sub-20. Eu estou contando com a volta, quem sabe, do próprio Fred, que já treinou 2 dias comigo. Além de tudo isso que você fala, não temos os 2 jogadores que chegaram, né? Então, e os 3, desculpa, os 3, é que eu penso mais na linha do que no gol, na verdade, na hora de construir. Mas eu não tenho os 3, não tenho o Jean, não tenho o Arias, não tenho o Lúcio, não tenho o Eric, não tenho o Canu. Possivelmente não tenha, provavelmente não tem Caio Alexandre, possivelmente não tenha Michel Araújo. São 11 jogadores de uma lista de um clube que nós temos um elenco padrão de 25, 26 jogadores. Você nunca imagina que você não terá 11 desses jogadores, então nós vamos fazer o que for possível, necessário, para competir com o Mirassol. Tem um time que vai ser provavelmente diferente de tudo que nós já jogamos contra o Confiança, mas ainda não sei te dizer como, e evitar que mais lesões ocorram, e preparar jogadores também para que a gente consiga, de uma maneira ou outra, superar o Confiança, que não vai ser uma tarefa difícil. E o Mirassol agora, daqui a 60 e poucas horas, nós temos de novo com uma viagem, e é isso que vocês têm que entender, que o Mirassol é um belíssimo time, é muito bom time,
Não se apegue a nomes. Futebol esquece nome, no futebol já não vale mais nada. O que vale é determinação, aplicação. A juventude às vezes é muito melhor do que o cara que já é mais ranzinza e não quer trabalhar, o jovem trabalha mais. É um time muito bem treinado, é um trabalho bem feito e se joga uma vez por semana. Há muito tempo, uma vez na semana. Você tem direito a voltar, dar um dia de folga, descansar, olhar o adversário e preparar 4 treinamentos exclusivamente para aquele adversário. Ou seja, além do talento que o Mirassol tem, do conjunto, do treinador que faz um trabalho muito bom, tem também o descanso. Eles não têm viagem, estão lá. Hoje estava assistindo a gente, enquanto todo mundo se matava dentro do campo. E é isso, daqui 60 e poucas horas nós temos que estar em campo de novo. E é isso que nós temos que avaliar. Por isso que a gente escolhe um determinado jogador. Por que eu não entrei, por exemplo, com o Lúcio? Porque o Lúcio tem que me ser útil para mim no domingo, porque pode ser que na segunda não tenha mais ele, automaticamente o quê? O Lúcio não estará comigo na quarta e no sábado. Eu tenho que dar minutos, eu tenho que pensar em tudo isso para o futuro. Mas é um exercício que cabe a gente fazer e, logicamente, não dá para você explicar tudo isso para o torcedor que, às vezes, se chateia por um detalhe ou outro. E o Cauli, quem pediu para o Cauli ir para o vestiário fui eu, só para deixar bem claro. Quando ele vem, ele fica chateado, nervoso, eu disse, não responda para a torcida. Torcida é predominante. Não responda para o torcedor pagou o ingresso e tem direito a se manifestar. Não responda e vá para o vestiário. Por esse foi o motivo que o Cauli foi para o vestiário. Nem bravo comigo, nem puto comigo, chateado por ter sido vaiado, como qualquer um ficaria. Eu só disse para ele, não responda, vai descansar no vestiário. Só isso. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse um pouco sobre a posição do goleiro. Porque Ronaldo fez hoje uma das melhores partidas dele na Fonte Nova. E também tem a chegada do João Paulo. Queria saber se ele foi cogitado para esse jogo e o que pode acontecer contra o Mirassol, por exemplo. Veja bem, o Ronaldo vai jogar as 2 finais da Copa do Nordeste, certo? O Ronaldo fez um grande jogo, eu acho que fez um bom jogo, minimamente um bom jogo ele fez. Não foi vazado no último jogo, não foi vazado nesse jogo. Eu acho que, logicamente, que você não muda a opinião ou converte a opinião das pessoas através de uma partida. Mas eu acho que é um momento relativamente bom que ele está vivendo. O João chegou agora, é um ótimo goleiro, do que eu vi há 1 ano e meio atrás, é um ótimo goleiro. Hoje, eu não sei a condição real dele, mas eu fiquei muito preocupado em colocar ele numa situação de um jogo de mata-mata no dia de hoje. Então, assim, cabe a responsabilidade, logicamente, cai sobre mim sempre, é normal, mas eu tenho que ter o olhar de quem já jogou naquela posição. E eu achava que para hoje, se o João entra depois de 1 ano e 3 meses sem jogar, ou jogando uma vez em 1 ano e 3 meses, e alguma coisa dá errado. Então, assim, todo mundo se prepara para fazer a sua coluna, a sua crítica, o seu elogio, né? Eu tenho que me preparar para tomar as decisões. Para mim, hoje, era mais interessante que o Ronaldo, que já vem num ritmo jogando, fizesse esse jogo. Vou pensar se para domingo joga João ou joga Ronaldo. Ronaldo descansa para se preparar bem para os 2 jogos. O João vai ter as oportunidades dele, com certeza vai ter as oportunidades para ele jogar e mostrar a capacidade, o momento que ele se encontra. Acho que está sendo importante esses dias para ele treinar, conhecer o grupo, é importante também. As escolhas são baseadas sempre em lógicas, para mim, ao menos lógicas para mim. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo, pelo desempenho da equipe. Não foi para o torcedor um jogo vistoso, um jogo bom de se ver, foi um jogo eminentemente tático e físico até pelo Fluminense. No primeiro tempo, aliás, no jogo todo, nós tivemos uma paridade de estatística, tanto em posse de bola e também chutes a gol, grandes chances. A pergunta é, considerando que o Fluminense também tem um grande elenco, então nem sempre você vai prevalecer nas suas características para a questão do adversário. Perfeito. Como é que você enxergou o primeiro tempo e como é que você enxergou o segundo tempo com as mudanças frente à questão da transição? Primeiro, deixa eu destacar o seguinte. Quando o Fluminense veio aqui jogar contra a gente no 3-3, nós empatamos o jogo e todo mundo falou, e o Fluminense veio com alguns desfalques e nós jogamos com o time completo. Agora eu vou devolver. Nós jogamos com bastante desfalques e o Fluminense veio todo completo. O jogo não se baseia só nisso. Outra coisa, fizemos 25 minutos muito bons.
os primeiros 25, quando nós estávamos com a energia mais alta, eu repito, esse time, se ele estiver bem descansado, jogando uma vez por semana, pode ser que ele entregue mais tempo de melhor volume de jogo. O Fluminense é um elenco, repito mais uma vez que reitero, um ótimo time, bem treinado, com jogadores das mais variadas características, 4 pontas à disposição, Soteldo só que voltando de um tempo, não sei exatamente o que foi, mas estava voltando de um tempinho parado, o resto todos os jogadores, imagina, Ganso está lá no banco, Lima no banco, um monte de jogadores meio-campistas de qualidade. Então, assim, tem todas as alternativas do mundo. Nós sofremos um pouquinho para montar o time. Nós temos algumas peças que poderiam jogar, como o Sanabria, por exemplo, mas que não estão em condições ainda reais de jogo. Nós temos o Pulga no banco, mas não está em condições normais de jogar. Vai ganhar com o tempo, com o passar dos dias, para que ele chegue, quem sabe, no próximo jogo, numa condição boa para jogar. Então, assim, o Fluminense é um grande time. Não adianta, vem cá, tem times que você vai jogar aparelho. Tem times bons. O Fluminense é um grande time do Brasil. O Fluminense de hoje é um grande time. O Flamengo de hoje é um grande time. O Palmeiras de hoje é um grande time. Se você não consegue ser, durante 90 minutos, predominante, durante 20, 25 minutos, eu acho que é a lógica do jogo. Eu acho que o começo muito bom, do meio do primeiro tempo o jogo se equilibra, no começo do segundo tempo, a merda de sempre que a gente faz, de voltar de uma maneira diferente, não sei porquê, não sei te explicar, mas a gente volta retraído demais, e aí a gente tem que acabar trocando antes do prazo que eu queria botar o Pulga, que era a partir dos 15, porque a nossa postura não foi legal naquele momento do jogo. De resto, o time voltou, cresceu com a entrada de Lúcio, cresceu com a entrada do Pulga, do Nestor, mas o Pulga no final já começa a cair do cansaço. E fizemos o que era a última entrada só do Rezende, porque o Coisa cansou, o Nico cansou, e para ganhar também um pouquinho de tempo ali. Mas acho que fizemos o nosso melhor. É uma pena a gente não conseguir agradar a todos, e é completamente compreensível, mas fizemos o melhor que a gente podia no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Mais uma decisão de Copa, fora de casa, e o torcedor ele vai meio desconfiado pelo fato das decisões de Copa serem fora de casa, as desse ano, de Libertadores, de Sul-Americana. A gente teve muita dificuldade. Os únicos jogos de Copa que a gente ganhou fora foi contra o Paysandu e contra o Nacional, que também foi uma excelente partida que o Bahia fez, claro. Não era uma decisão também, né? Nacional no Uruguai, você fala? Uruguai. Fase classificatória, né? Mas era um jogo de Copa, é isso que eu quis dizer, entendeu? Jogo de Copa. Mas nos jogos decisivos contra o Atlético Nacional, contra o Internacional, contra o América de Cali, jogos decisivos foram fora, a gente acabou tendo muita dificuldade, a gente acabou vacilando. Eu gostaria de saber o que você pode falar para o torcedor, para ele confiar que no jogo contra o Fluminense, no Maracanã, jogo muito difícil, que vai estar lotado, o que pode falar para o torcedor para confiar na classificação? Para torcer. Torcer, ajudar, pensamento positivo, eu acho que isso é o mais importante, aplaudir, vibrar, que a gente possa deixar uma boa imagem para o nosso torcedor, quem sabe num segundo jogo, que é o próximo jogo, né, em casa, né? No segundo jogo de uma final de Copa do Nordeste. E nós vamos tentar trabalhar, botar o time nas melhores condições possíveis, trazer jogadores que estão no departamento médico que possam ter minutos, aprimorar aqueles que estão voltando, caso do Pulga, caso do Sanabria, para poder estarem bem fisicamente nesse jogo. Vamos tentar armar um sistema para tentar ver a melhor maneira de se portar dentro do cansaço da sequência de jogos para esse jogo do Fluminense, e vamos lutar. É sempre difícil você decidir jogos de Copa fora. Te dou um exemplo, Atlético Nacional, né? Perdemos fora, né? São Paulo empatou com o Atlético Nacional com 2 pênaltis perdidos para o Atlético Nacional. A vida é assim, não tem jeito, você não pode. Agora, nós não vamos deixar de nos dedicar e fazer o nosso melhor. Garantia, não posso te dar. Nenhuma garantia. Que nós vamos lutar, que é um grupo com brio, que os jogadores estão cansados, exaustos, é jogo a cada 3, 4 dias. Não pode ser. Nós temos jogo domingo, quarta e sábado. Para pensar, enquanto todo mundo joga domingo e descansa durante uma semana, ou tem a chance de se preparar, nós vamos estar jogando. Então nós vamos fazer o nosso melhor. Sempre, pode ter certeza, torcedor, que nós vamos lutar até a última gota de suor, como tem sido característico desse time. Boa noite, Rogério. Na última pergunta que eu fiz para você na última entrevista, eu falava sobre maturidade da equipe e questão de você, o que é que você poderia ainda extrair dessa equipe. Para mim, nessa partida de hoje, o Fluminense veio com a proposta, primeiro, de não perder o jogo. Perfeito. E depois o que ocorrer. Né? Hoje o jogo teve circunstâncias, assim, teve elementos
Para mim também a arbitragem não foi legal. Eu não gosto de falar de arbitragem, mas hoje realmente o Klaus se superou. E o Bahia teve dificuldades, né? E essas adversidades ele acabou superando e venceu a partida. Bem, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você acredita que o time já alcançou a maturidade necessária para que você possa dizer esse time está preparado para grandes decisões e para obter resultados favoráveis nessas decisões? Olha, eu acho que hoje foi um grande jogo, nós tivemos a maturidade. Se a gente perder, vocês vão dizer que nós não tivemos a maturidade no futebol, ela é contada a partir do resultado. Um time que ganha é maduro, um time que não ganha é imaturo. Então a vida é feita, o julgamento é feito dentro das... Não adianta eu contar para você que nós há 10 jogos não perdemos, que nós... Não adianta. O que vai valer é a próxima história. O que a gente compra aqui são os próximos 2 ou 3 dias, os próximos 4 dias. É isso que a gente faz no futebol. Não existe. Maduro tem 2 times bem maduros no país. E que são eliminados também, às vezes, hein? Que é o caso do Flamengo e do Palmeiras. E todos os outros vão tentando, cada um, achar o seu espaço. Sobre a arbitragem. Eu também não gosto de falar, não acho que você não pode se basear nisso. Eu posso falar porque eu votei no Klaus, muitas vezes o capitão do time votava, né? Estou falando quando eu jogava ainda como o melhor árbitro do Brasil. 2 ou 3 anos eu votei nele como o melhor árbitro do Brasil. Acho que ele se equivocou muito hoje. O lance que ele marca a penalidade é lamentável para mim. A minha visão, a do Bandeira, o Bandeira que corre do meu lado, ele falou não foi pênalti. E eu tinha convicção que não. E penso o seguinte: deixa a bola correr, como quase todos os lances do Campeonato. Qual é a ordem? Deixa a bola correr, chama o VAR, depois se tiver que... Então, assim, gosto muito do Klaus, acho ele um cara fantástico, muito bom árbitro durante toda a carreira. Eu sei que tem Copa do Mundo, e acho que é um possível árbitro até de Copa do Mundo, de uma próxima Copa do Mundo, mas achei que hoje, primeiro, uma coisa é importante, a gente vai notando quando o tempo vai passando. Às vezes você quer que o cara chute a bola na velocidade que você defende, mas você ficou com 42 anos e às vezes é hora de sair. Porque a bola, ela continua evoluindo. Os chutes continuam cada vez mais fortes e você não pode baixar o jogo para um limite que lhe faz favorável para apitar. Tá? Então, assim, acho o Klaus, repito, fantástico. Foi o melhor árbitro do Brasil. Assim como eu também jogava no gol. No final eu queria que os caras chutassem mais devagar, mas eles chutavam de acordo, porque não é o juiz que faz o tempo do jogo. O árbitro ele tem que se adaptar ao tempo do jogo. O tempo do jogo hoje era outro. O árbitro ele baixou muito a velocidade do jogo. Né? Então, assim, repito, votei no Klaus várias vezes como melhor árbitro do Brasil. Acho que ele baixou a intensidade do jogo, matando o jogo muitas vezes. E não entendi essa precipitação para marcar um pênalti do qual eu acho que se alguém tinha que chamar alguma coisa naquele momento é o VAR. Rogério, boa noite. Pois é, esse não, para mim foi, se for para ver esses dois que não, acho que não foram pênaltis, o nosso que nós chutamos a bola na mão do cara tem mais chance de ser pênalti do que o lance do Arias. Rogério, boa noite. O quanto foi determinante esses jogadores que entraram no segundo tempo? Sei que você falou de Pulga, você falou... Tem sido. Como foi determinante para esse resultado de hoje, para o ânimo do time? Tem sido. Nós estamos com dificuldade de encontrar 5 jogadores que acabem os 100 minutos jogando. É uma verdade. Pô, os caras na defesa têm sido heróis, eles não saem nunca. Santi, David, Juba e Arias, por exemplo, eles não saem nunca. E aí eu tenho que escolher. Não é à toa que ele foi convocado para a seleção, porque fisicamente ele é um monstro. Jean Lucas e suporta todo o jogo até o fim. Os outros 5 eu tenho que trocar porque eles estão exaustos. Então, assim, Lúcio mais uma vez entrando bem no jogo. Né? Pulga dentro das limitações da condição física, de estar longe ainda do ideal. Se doou, entrou, tentou botar um pouco de energia no jogo. Nestor, fazia tempo que eu não via tão bons escanteios batidos como hoje. Mas tem que estar mais ligado no jogo, não pode dominar a bola no peito, faltando 2, 3 minutos, ele sabe disso. Né? Ele vai ter que mudar essa visão que o torcedor tem dele, acho que ele mesmo sabe disso. O Rezende entrou pouco tempo, teve a capacidade de dominar uma boa bola no meio campo, dar um bom passe. E qual foi o outro? Me ajudem, por favor, que eu estou esquecendo. E Thiago? O Thiago não é centroavante, o Thiago não é ponta, o Thiago ajuda, compete, ganhou pontos preciosos para a gente, pênalti contra o Ceará, o pênalti que não é ele que bate, mas é ele que ganha, teve vários pontos que ele ganhou, o gol, né? Então, assim, o garoto está aí, está ajudando, a gente tanto pede jogadores da base, quando vem um a gente começa a achar os defeitos dele e eu prefiro tentar encontrar uma virtude ou outra que ele tenha deixado para a gente.
Boa noite, Rogério. Não é tanto a sua área assim, Ok. mas você vai precisar de um resgate rápido dos 3 jogadores, talvez, que você perca para as seleções, né? Jogam na terça-feira, ou são Sim. liberados apenas na terça-feira, e o jogo já na quarta. Vocês têm, ou se pediu um plano de resgate para esses atletas? Nós estamos conversando, começamos a conversar hoje, a direção vai, como você falou, não cabe a mim, mas posso te falar basicamente o que nós conversamos, inclusive apostamos que não teria essa pergunta na coletiva, mas você foi um cara esperto, nós achamos que eles não iam estar pensando lá na frente. E o clube vai fazer de tudo para que os jogadores estejam presentes no jogo. Uma infelicidade, né? Que, por exemplo, o primeiro jogo do Brasil é no Rio e o segundo é na Bolívia. Acho que é Bolívia, né? Bolívia, né? Aí o do Arias também. Primeiro é em casa, depois que o segundo é na Venezuela, pode ser, não sei. Ou seja, né? Pegamos os países sul-americanos mais distantes daqui e, novamente, o único time que joga... Ah, não, acho que o Corinthians também joga. É o time que joga no dia seguinte do jogo de seleção. Poderíamos ter pego o jogo de quinta-feira, né, que nós teríamos mais tempo, mas vamos tentar trazer os... Não sei, eu nem sei se chegou a convocação do Arias e do... Acho que não tem o Arias, sim, mas eu não tinha... Eu vi a pré-convocação, sim, mas não tinha certeza da convocação. Faremos o máximo de esforços para que eles estejam no dia do jogo no Rio de Janeiro, cada um dentro da sua melhor condição física para nos ajudar. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Você falou de um detalhe importante durante as suas respostas aqui, que é a questão da preparação. Você citou até o caso do Mirassol, assistir os jogadores se desgastando mais uma vez aqui dentro de campo, numa agenda muito apertada para vocês. É claro que cada jogo é um jogo, competições diferentes, Copa, Campeonato, Liga, que é ponto corrido. Você falou sobre a questão de não ter tempo para descansar, para uma folga e ter que trabalhar sempre pensando já no próximo jogo. Você citou até o exemplo do Lúcio também. Eu queria que você trouxesse só um panorama um pouco mais aprofundado a respeito desse tipo de trabalho. Claro que, como eu disse, cada jogo é um jogo, mas o quão importante é ter uma sequência de jogos de times com características semelhantes para que você possa já trabalhar. Lógico, você sempre diz aqui, eu não gosto de pensar no próximo jogo antes de trabalhar aqui, mas o quanto é importante ter jogos com equipes com a mesma característica semelhante para que você possa preparar já pensando no futuro. A nossa equipe, você fala com a mesma característica? Sim, não. A equipe adversária, no adversária? caso, equipes com semelhantes. Eu prefiro quando eu pego adversários que jogam no mesmo dia que eu e vão jogar de novo, porque eu sei que o tempo é muito parecido, muito igual, né? Nesse caso, pode ter certeza que os caras estão assistindo nós hoje, viram, os caras saem assim, jogando, vamos pressionar dessa maneira, vamos marcar dessa maneira, como eu também faria se estivesse em casa no sofá assistindo o jogo, né? Mas é o privilégio que eles têm de estar ingressando à Série A do futebol brasileiro e fazendo um belíssimo trabalho. Então, eu penso, sempre quando eu escalo um time especificamente nessa semana, onde eu tenho jogadores bastante no departamento médico, convocados para a seleção brasileira, e voltando de lesão. Então, tudo que eu tento fazer é não perder um jogador por lesão, tanto que no dia que o Ademir se machuca, até 30 minutos antes eu estava discutindo com o pessoal que trabalha comigo, se não era jogo, estava entre o Cauli e o Ademir, Cauli vindo para dentro com passagem de áreas, o Ademir, nós escolhemos o Ademir porque ele falou que estava bem, e infelizmente teve a lesão. Então eu vou sempre escolhendo, posso ter que abrir mão de uma parte técnica ou de um jogador que eu não gostaria de abrir mão, mas se for necessário, se assim for passado pelo departamento de medicina do clube. E também a gente consegue enxergar muito isso, eu sei muito quando o jogador está exausto, está cansado, e nós vamos tirar. E aí nós vamos ter que pensar acho que o pior para a gente é a formatação da equipe da primeira quarta-feira para o jogo do Confiança. Esse vai ser talvez o principal ponto de dificuldade, jogadores de seleção, jogadores lesionados e que ainda não têm condição de jogar minimamente 45 minutos. Boa noite, obrigado. Desculpa, tem você? Oi. Desculpa, não vi, desculpa. Perdão, era para ter falado logo, né? Desculpa. Boa noite. Para mim é a realização de um sonho estar aqui contigo. Opa, que legal. E eu queria saber, em relação ao Luciano Juba, porque ele fez um gol atacando as costas da última linha. E o senhor dá essa liberdade a ele para poder chegar ao último terço fazendo ultrapassagem ou é algo dele sozinho? Eu dou a liberdade para ele, mas o mérito total, aliás, dos dois, Jean Lucas e Juba, né? Ele tem liberdade para jogar, andar o campo todo, do meio campo, principalmente para o lado esquerdo, em qualquer lugar ele pode andar, mas o gol em si, mérito total do Juba e do Jean Lucas. Jean Lucas pela percepção e o Juba pela qualidade, por ser tão
ter um senso de colocação, de atingir o espaço. Então, nesse caso, o mérito que eu tenho é de fazer o Juba jogar na posição que eu escolhi, mesmo muita gente dizendo Juba é ponta, Juba é ponta, Juba é ponta, e isso é meu mérito. O do gol, 100% do Jean e do Juba, tá? E prazer, tá bom?